E se eu tivesse que perguntar para vocês assim, ó, meus amigos, qual que é uma posição que você fala assim, ó, o Cruzeiro é muito bom para formar esse tipo de jogador. O que vem à mente de vocês assim de cara? Uma posição que o Cruzeiro ele é referência. Goleiro. Goleiro, zagueiro? No caso, a gente é bom nas duas. Mas o que eu destacaria de zagueira, que está até na nossa pauta aqui, sobre a quantidade de atletas do Cruzeiro que estão sendo convocados aí para diferentes categorias da seleção brasileira. Seleção brasileira principal, tá lá, Fabrício Bruno, né? Cria aqui da base do Cruzeiro. Na seleção feminina, a gente tem duas zagueiras no momento que foram convocadas. Elas não são da base do Cruzeiro, mas as duas que são a nossa dupla de zaga principal ali, a Isa Haas e a Vitória Calhau, ambas convocadas. No Sub-20, o Brasil não fez um bom Mundial, né? Que coisa feia, hein, Brasil? Mas a gente tem um goleiro, o Otávio, tem zagueiro, Bruno Alves, que foi titular na campanha. Além disso, teve o Murilo, volante, e o Juan Gabriel, meia. E no Sub-17 a gente tem também um convocado, o Vitor Hugo, né? Que é primo do Militão, né, chamam ele até de Milita na base do Cruzeiro. O Vitor Hugo convocado aí para a seleção Sub-17. E no Sub-15, a gente também tem um convocado, aí fugiu da zaga, que é o Henrique Lemos, né, o filho do Fagner, chamado aí para a seleção Sub-15. Aí eu olho para esse recorte aqui. O Cruzeiro voltou a ser, assim, na ótica de vocês, uma referência de formação de atletas, diferentes categorias, diferentes idades, faixas etárias, e o Cruzeiro sempre representado nas seleções. Ou vocês não levam isso muito em consideração, por exemplo, um Ramon Menezes, que era um péssimo técnico, que convocou 4 jogadores do Cruzeiro, né? Mas, enfim, vocês gostam de ver o Cruzeiro sendo representado aí na seleção brasileira também? Eu gosto. Eu acho que é um movimento interessante, principalmente nas seleções de base. Isso valoriza muito os atletas. Eu acho que o Cruzeiro, inclusive, tem outros jogadores aí em condições de seleção, tá? A gente pode destacar aí, existe esse debate muito grande até em perfis não cruzeirenses que acompanham a categoria de base em relação a uma não convocação do Cauã Batistella, né? E aí muita gente discute sobre a questão da dupla nacionalidade, mas é fato que ele poderia figurar na seleção. O próprio Cauã Prats, né, um jogador aí que também poderia estar nas seleções, assim, com todo respeito ao atleta, mas o Cauã é muito melhor do que o lateral que estava representando a seleção brasileira, por exemplo, na Copa do Mundo Sub-20, mesmo o Cauã sendo um atleta com idade abaixo da categoria Sub-20 ali, mas eu acho que é interessante. É legal ver o Cruzeiro colocando atletas nas seleções aí de base e o Fabrício Bruno na seleção principal. Se a gente procurar se estender, né, Caramujo, assim, um pouco mais, o lado direito da seleção hoje, no confronto contra a Coreia do Sul, tinha 2 jogadores que passaram por nossas categorias de base. O Vitinho, hoje no Botafogo, e também o Estevão William, né, que passou por aqui. Então, é interessante para o clube ter isso sim, e aí não dá para a gente deixar de destacar a nossa dupla de zaga do feminino lá na seleção feminina. Então, é bem legal. Eu entendo a indisposição que parte da torcida tem com a seleção brasileira. Isso é uma provocação que partiu do lado da Confederação Brasileira de Futebol e não da torcida do Cruzeiro. Outras equipes também se sentem, têm essa relação com a seleção muito por conta da CBF, mas é legal, é uma valorização do Cruzeiro Esporte Clube como instituição, e o torcedor do Cruzeiro, ele está acostumado a isso, né? A gente lembra da seleção brasileira campeã de 70, tinham jogadores do Cruzeiro por lá. Então, é muito legal isso, e eu torço para que continue, mas em momentos mais oportunos, tá? Esse agora, por exemplo, do Fabrício Bruno indo para a seleção aí às vésperas de um clássico, não podendo jogar, acaba deixando a gente um pouco chateado, mas é legal sim ver o Cruzeiro abastecendo a seleção brasileira em diversas categorias. É sinal de consistência também, né, nas categorias de base, e aí com diferentes categorias, né, acho que institucionalmente é uma visibilidade a mais, a questão financeira, nós sabemos que cada vez mais atletas jovens têm saído do país com cifras extremamente altas, muito por conta disso, porque já estavam sendo vistos e servindo seleção brasileira, é um outro tipo de visibilidade também, tem todo também um reconhecimento do trabalho que está sendo feito dentro do clube para que eles possam servir a seleção brasileira. Pensando na questão de ser atletas do Cruzeiro,
é uma sensação de pertencimento também para a instituição, porque é o nome do clube que está sendo levado também a essa visibilidade, a essa valorização. Então, quando a gente fala de valorização, ela não é só individual, existe toda uma valorização institucional também envolvida, e a gente, claro, fica muito feliz. Acho que o papel da base é sim servir ao profissional, mas são etapas e processos que estão sendo respeitados e bem respeitados, né? Uma vez que você está tendo esse reconhecimento também. Fico feliz de não só o masculino, mas também o feminino, atletas que já estiveram na seleção brasileira, que retornam à seleção brasileira. Acho que isso também é uma certa regularidade individual do atleta, e que possa ser cada vez maior, né? Porque isso tudo acho que é um trabalho, reconhecimento de um trabalho bem feito. Se tratando do profissional masculino, como disse o Pedro, né? A gente fica feliz por um lado, porque é uma realização sim de individual, né? De todo atleta. É o ápice também para muitos atletas, né? Chegar a uma seleção brasileira. Mas existem alguns momentos que você ter atletas, como é o caso do Fabrício Bruno, né? Titularíssimo no Cruzeiro, é uma base do Cruzeiro também, é uma força do Cruzeiro que acaba sendo um certo desfalque também. Isso gera um impacto muito grande para a estrutura defensiva do clube. Então, tem um lado positivo, tem um lado negativo, mas eu tenho certeza que eu não deixo de ficar na torcida para o Fabrício Bruno, por exemplo, nos representar numa Copa do Mundo. Há essa possibilidade e, para mim, fica a minha torcida com relação a isso também. É ótimo para o clube voltar a ter o seu nome ligado, não só à seleção brasileira, tá? Mas a outras seleções também, caso venha acontecer no futebol masculino novamente. No feminino tem a Bedoya, né, que é titularíssima lá da seleção da Colômbia. É fundamental que o clube volte a ter o seu nome, a sua marca, o seu símbolo ligado às seleções, porque os melhores jogadores do mundo estão nas suas respectivas seleções, e ser um clube que proporciona aos jogadores estar na seleção é muito importante. E aí, evidentemente, as de categoria de base, mas principalmente a do profissional, porque isso faz com que atletas comecem a olhar para o Cruzeiro, atletas e seus staffs, né, como um clube que pode te proporcionar isso, que vai ser uma porta para você ser visto, por exemplo, pelo treinador da seleção brasileira atualmente, que é Ancelotti. Então, eu vejo com ótimos olhos. O problema aí todo é que o calendário do futebol brasileiro não respeita as datas FIFA. Então, nós vamos perder o Fabrício Bruno em um dos principais jogos do semestre para a gente, né? Que é um momento delicado do Cruzeiro, vem de 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, é um clássico na casa do adversário, e nós vamos perder o nosso melhor zagueiro. Então, é delicado para a gente, é delicado para o torcedor. Eu lamento muito que o fato de um jogador do Cruzeiro conquistar algo tão importante, que é se consolidar numa lista de seleção brasileira tão próximo de uma Copa do Mundo, traga uma questão tão negativa para o clube, que é a gente perder o nosso melhor zagueiro. Então, o torcedor que não gosta da seleção, que não torce pela seleção, que criou birra, eu entendo perfeitamente. Eu, particularmente, gosto e torço pela seleção brasileira. Mas não é uma coisa ruim. O que precisa ser resolvido é o calendário, e vamos ver se no ano que vem, com esse espaçamento todo do campeonato começando em janeiro, se a gente vai ter um calendário que respeita de fato as datas FIFA, porque isso acontecendo, esse problema desaparece. Você concorda comigo, Caramujo? Não tem mais problema, vai ter tempo de viajar e voltar e se reapresentar e jogar. Então é muito importante para o Cruzeiro ser um clube que está, em especial, nas seleções principais, porque se você for parar para analisar, talento na Toca da Raposa 1 nunca faltou, cara. O Cruzeiro sempre teve talento ali. O que a gente estava com muita dificuldade nos últimos anos é de fazer essa transição para o nosso time profissional, e a venda boa sair aqui do Cruzeiro. Nós tivemos jogadores saindo por valores irrisórios, que foram estourar em outros clubes e ser bem vendidos por outros clubes. Mas o talento aqui nunca faltou, as seleções de base olharem para cá nunca faltou. O que estava faltando, há muito tempo não tinha, era realmente no time principal ali, masculino, esses jogadores sendo bem vistos pela seleção. E no feminino, acho que foi um processo natural. A partir do momento que o time foi melhorando, disputando, a gente passou a agregar jogadores de seleção aqui também, e tomara que siga assim.
nas duas modalidades e, obviamente, nas suas categorias de base, mas é uma coisa muito boa para o Cruzeiro e que, no futebol masculino, principalmente, acho que vai fazer com que a gente seja bem visto por bons jogadores. E aí é importante ter bons jogadores querendo vir para cá. O Adriano Caetano falou: nunca faltou talento, você forçou um pouquinho. Não, não faltou, Adriano. O Cruzeiro, mesmo nesse período, se você pensar, Estevão, Vitor Roque, esses caras saíram daqui nas vacas magríssimas que o Cruzeiro viveu. O Thiago, por exemplo, né? O famoso Igor Thiago, que hoje está brilhando aí na Premier League, obviamente na época tinha muito ainda que amadurecer, o contexto não era favorável. Nem todos os jogadores da categoria de base também serão extra classes, nem todos vão vingar no profissional, isso faz parte do processo. Se você pegar o Palmeiras, que é uma grande referência, nem todos lá são craques, nem todos vão vingar no profissional, mas em cada geração aqui na Toca da Raposa 1 do Cruzeiro, você tem um ou outro jogador que você destaca e que o Cruzeiro não conseguiu aproveitar. Maurício, nossa, são muitos os exemplos, dá para a gente ficar o programa todo falando. Se a gente volta até um pouco assim, mais atrás, naquela época, o Cruzeiro foi campeão 13, 14, o Wallace, zagueiro, né, que fez uma carreira interessante no futebol europeu, concordo muito com o que a Rafa disse, acho que nunca faltou talento. E um ponto que ele é muito necessário nesse debate categoria de base do futebol brasileiro é entender que a categoria de base ela não está lá para formar só o extra classe, só o Neymar, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Estevão, o Hendrick. Ela tá para formar o jogador também que vai te entregar ali no nível competitivo Brasil. Alguém vai falar que o Maurício hoje não seria, por exemplo, uma boa opção para o Cruzeiro? Seria. O Vitinho, lateral do Botafogo, não seria uma boa opção para o Cruzeiro? O Murilo, zagueiro. São jogadores que não fizeram carreira na Europa. O Vitinho ainda jogou, né? Jogou no Burnley, teve um acesso ali, jogou Premier League, mas não teve uma carreira consolidada no futebol europeu. Então, é claro que é interessante você criar um ambiente para que em algum momento o extra classe apareça, o diferente apareça, aquele que vai ser uma venda astronômica, interessante. Mas é também entender que você pode formar jogadores que vão jogar aqui, vão cumprir essa função dentro do futebol brasileiro. Podemos estar mudando essa história também da cultura que nós tínhamos no passado, tá? Acho que a mentalidade de um treinador, como no caso Leonardo Jardim hoje, que tem essa autonomia, que respeita processos, mas que tem coragem também, muitas vezes, pode estar mudando um pouco dessa cultura, né, dessa mentalidade. Eu torço para que isso aconteça, porque, como os meninos disseram, né, nunca faltou talento. Talvez tenha faltado uma mentalidade para que a gente pudesse ali, revelar jogadores, independente ali da prateleira que eles poderiam chegar dentro do profissional. Então, vejo com bons olhos e com boa expectativa também. Temos hoje, né, jogadores que fazem a diferença nas suas categorias de base e que podem aí, um futuro mais próximo, estar também dentro do profissional do Cruzeiro. O pessoal tá lembrando outros nomes aqui. O Nonoca não teve a mesma projeção, mas tá bem lá em Israel, inclusive. Kaká, Pedro Bicalho, Maurício, Thiago. Muita gente, viu, gente? Muito jogador de qualidade que saiu da base do Cruzeiro. Se a gente tivesse acreditado um pouco mais nesses moleques, inclusive, e contratado menos tranqueira, eu acho que o Cruzeiro teria sofrido muito menos nos anos de Série B, porque a gente caiu com uma base de time muito boa. O João Vitor lembrou até do Ederson, baita volante, né? Que o Cruzeiro perdeu por uma forma imbecil ainda, né? Por não pagar salário pro cara, o cara ser despejado. Um negócio ridículo ali que aconteceu naqueles anos tristes do Cruzeiro.